Bom dia a todos. Havendo quórum regimental, declaro aberta a 23ª reunião ordinária da terceira legislatura da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Cumprimento e agradeço a todos os presentes, senhores deputados. Também quero fazer um registro dos alunos do Centro Universitário da Fundação Educacional de Brusque, da Unifeb, na pessoa aqui da professora Adriana Bina. Onde está a professora Adriana Bina? Está lá. Também a professora Daira Andréia de Jesus. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Esse foi um pedido aqui expresso do nosso colega deputado Napoleão Bernardes, que cumprimenta a todos os presentes. Sejam bem-vindos a essa sessão da Comissão de Constituição e Justiça. Eu submeto à discussão e votação da ata da 22ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 20ª legislatura da Comissão de Constituição e Justiça, já distribuída previamente aos senhores deputados, membros dessa comissão. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação aprovada. Ordem do dia. Passo a palavra inicialmente ao deputado Mauro de Nadal para fazer o relatório dos projetos de lei de sua relatoria. Bom dia, presidente, colegas deputados, a todo o público que nos acompanha, sejam bem-vindos também. Eu tenho 5 projetos, senhor presidente, colegas deputados, nenhum deles polêmicos, todos eles projetos simples. O primeiro é um novo requerimento de diligência ao projeto de lei 126/2025, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a disponibilização de testes genéticos e genômicos pelo Sistema Único de Saúde SUS no Estado de Santa Catarina, visando a identificação de predisposições genéticas, a prevenção de doenças e a personalização no tratamento médico. Eu estou novamente requerendo uma diligência para que a Casa Civil, através da Secretaria de Estado da Saúde, se manifeste acerca do projeto, porque, no meu entender, esse projeto ele também gera uma certa despesa ao Governo do Estado de Santa Catarina e eu preciso entender o posicionamento da Secretaria de Estado da Saúde para depois proferir o relatório e voto. Pedido de diligência ao PL 126/2025. Em discussão, não havendo quem queira discutir, aprovado. Mais um requerimento de nova diligência, desta vez o projeto de lei 128, de autoria também da deputada Paulinha, que institui o Observatório do Câncer no Estado de Santa Catarina com a finalidade de monitorar, analisar e divulgar dados sobre a incidência, diagnóstico e tratamento do câncer, visando subsidiar a formulação e aprimoramento de políticas públicas na área da saúde. Também estamos requerendo novamente a manifestação da Secretaria de Estado da Saúde, através da Casa Civil. Pedido de diligência PL 0128/2022, de autoria da deputada Paulinha, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Relatório e voto ao projeto de lei 454/2025, autor Governo do Estado, autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Siderópolis. A cessão é motivada pela necessidade da administração municipal de transferir uma unidade de educação infantil, atualmente instalada em imóvel locado e em precárias condições estruturais, visando a continuidade das atividades educacionais em espaço adequado. Esse imóvel do Governo do Estado de Santa Catarina, ele atende à necessidade do município e há essa concordância. O Governo enviou o projeto, então, para que nós possamos dar essa autorizativa e, desta forma, meu voto é pela aprovação. PL 0454/2025, de autoria do governador do Estado. O relator é pela aprovação. Autoriza a cessão de uso do imóvel no município de Siderópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Relatório e voto ao projeto de lei 465/2025, autor também governador do Estado, autoriza a doação de imóvel no município de Santa Cecília. A doação tem como finalidade e encargo a execução de atividades educacionais por parte do município.
destinando seu imóvel ao atendimento de demandas locais nas áreas da educação e assistência social. O imóvel, anteriormente afetado à Secretaria de Estado da Educação, corresponde ao prédio desativado da Escola de Educação Básica Alcides Carlos Bonetti. Todos os pareceres técnicos constantes no processo, inclusive da Secretaria de Estado da Educação e da Diretoria de Gestão Patrimonial, manifestaram-se favorável à medida. Atendido todos os requisitos legais, meu voto é pela aprovação. PL 0465, de autoria do Governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Santa Cecília. Parecer e voto do deputado Mauro de Nadal é pela aprovação. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Aprovado. Relatório e voto ao projeto de lei 471/2025, autoria deputada Ana Campanholo, declara de utilidade pública o Centro de Tradições Gaúchas Campeiros da Amizade de Araquari e altera o anexo único da Lei nº 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Analisando todo o processo, senhor presidente, colegas deputados, verifiquei de que o projeto atende todos os requisitos constantes no artigo 12 da Lei 18.269, e meu voto é pela aprovação. PL 0471/2024, de autoria da deputada Ana Campanholo, que declara de utilidade pública o Centro de Tradições Gaúchas Campeiros da Amizade de Araquari. Parecer e voto do relator, deputado Mauro de Nadal, é pela aprovação. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Aprovado. Relatório e voto ao projeto de lei 488/2025, autor deputado Fernando Krelink, declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Voleibol Feminino de Xaxim, Santa Catarina, e altera o anexo único da Lei 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Também, em análise ao processo e ao projeto, verifiquei que atende todos os requisitos do artigo 12 da Lei 18.269/2021, e meu voto é pela aprovação. PL 0488/2025, de autoria do deputado Fernando Krelink, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Voleibol Feminino de Xaxim. Parecer e voto do relator, deputado Mauro de Nadal, é pela aprovação. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Aprovado. Pauta limpa, senhor presidente. Pauta limpa. Peço a vênia aqui do deputado Fabiano da Luz, a pedido do deputado Alex Brasil, que gostaria de fazer a relatoria dos seus PLs em razão de compromisso posterior. De acordo, deputado? Então, deputado Alex Brasil, por favor. Obrigado, presidente. Aproveito para cumprimentá-lo, assim como todos os nobres colegas deputados que pertencem a essa comissão e todos vocês que nos acompanham na Comissão de Constituição e Justiça. Vamos aos votos da minha relatoria do dia. O primeiro PL é o PL 0410/2024, de autoria da deputada Paulinha, que autoriza o funcionamento das câmeras de bronzeamento artificial do Estado de Santa Catarina e estabelece normas de segurança e saúde para a sua operação. Nesse caso aqui, eu tenho um voto bem longo, mas, a princípio, apresento também uma emenda substitutiva global. E se eu pergunto aqui aos colegas, se alguém tiver voto contrário a esse projeto, eu faço a leitura do voto longo, senão a gente vai apenas ao resumo do voto. Alguém teria objeção a esse projeto nesse momento? Senhor presidente, eu não sei qual é o substitutivo, gostaria de entender, O substitutivo, você gostaria porque que o projeto normal, ele é inconstitucional, não tem condições de seguir adiante. Agora tem que ver o que é o substitutivo, o que ele modifica. Tá. Vou fazer o voto, a leitura do voto completo, então, e depois o voto substitutivo. Por isso que tem que ser longo, porque a gente está tentando aprová-lo e eu preciso explicar sobre isso. Então, vamos ao relatório. Cúdice do projeto de lei de autoria da deputada Paulinha, autuado sob o número 410 de 2024,
tendente a autorizar o funcionamento das câmaras de bronzeamento artificial do Estado de Santa Catarina e estabelece normas de segurança e saúde para sua operação. O projeto de lei em tela veio articulado em 5 artigos que autorizam o funcionamento das câmaras de bronzeamento artificial no Estado. Artigo 1º, e estabelece regras para o funcionamento das câmaras, artigos 2º e 3º. Prevê penalidades para aqueles que funcionarem em discordância com o previsto nesse projeto, no artigo 4º, e estabelece a vigência da pretensa lei no artigo 5º. A matéria foi lida na sessão plenária do dia 3 de setembro de 2024 e distribuída para a relatoria do deputado Ana Campanholo nessa Comissão de Constituição e Justiça. Em seguida, no dia 4 de novembro de 2024, foi aprovado o requerimento de diligência para a CCJ, recebendo resposta dos órgãos de governo e órgãos nos eventos 7, 8, 9, 10 e 11 desses autos eletrônicos. Em suma, o evento 7, o Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina se manifestou em sentido contrário à liberação do bronzeamento artificial para fins estéticos, apoiado na resolução da Anvisa de 2009. No evento 8, o Conselho de Medicina anexou o parecer pela médica conselheira doutora Lígia Goretti Bregman, com a seguinte emenda. As evidências científicas atuais demonstram que temos que adotar políticas claras de prevenção primária do câncer de pele, adotando regulamentação rigorosa para reduzir a exposição a dispositivo de bronzeamento artificial, especialmente entre jovens. A evidência epidemiológica é clara em demonstrar que o uso de camas de bronzeamento é um fator de risco significativo e modificável para o desenvolvimento do câncer de pele. A proibição em todo o território brasileiro dos equipamentos para bronzeamento artificial com finalidade estética, conforme preconiza a Anvisa desde 2009, continua nos parecendo decisão extremamente acertada e muito atual, a esta amparada em literatura médica conceituada e confiável e deve ser mantida. Em seguida, no evento 11, foram apresentadas manifestações de diversos órgãos do Poder Executivo Estadual e Federal, dentre eles a Diretoria de Vigilância Sanitária, a Anvisa e o PROCON de Santa Catarina, todos em sentidos contrários ao presente PL, sob os argumentos que serão analisados adiante. Finalmente, em virtude da nova composição do CCJ, para a corrente ano legislativo, fui designado relator desse projeto no dia 11 de fevereiro de 2025. Adentrando na análise da matéria em estudo, oportunamente se observa a proposição sobre os aspectos atinentes a esse colegiado, quais sejam o constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa, conforme prevê o artigo 72, inciso 1º do Regimento Interno desse Poder. Inicialmente, destaco que, feita a análise de constitucionalidade formal do projeto de lei em voga, no qual consideramos argumentos trazidos pelo Poder Jurídico da Advocacia Geral da União, juntado nas páginas 14 a 22 do evento 11 desses autos eletrônicos, sob o aspecto da constitucionalidade formal, o parecista da AGU sustenta existir inconstitucionalidade formal por basicamente 2 motivos. Vejamos. Primeiro, porque não há interesse local específico que justifique que o município ou o Estado possua norma própria para regulamentar o tema. Cabe aqui observar que as leis noticiadas na consulta têm praticamente o mesmo texto e justificativa, evidenciando ainda mais a ausência de qualquer interesse local que demanda a suplementação da norma federal. E segundo, porque tais normas contêm prescrições diametralmente opostas ao trazidos pela norma federal. Essa antinomia reforça que a relação entre os diplomas não é de mera complementariedade, e sim de tentativa de substituição do regramento federal pelo municipal ou estadual. Entretanto, data máxima venha, discordo da análise jurídica supra-mencionada, isso porque é claro interesse local específico que justifique o Estado a regular o tema. Em segundo lugar, porque ainda que a prescrição seja aparentemente oposta à legislação federal, o objetivo que se pretende atingir é exatamente o mesmo, conforme passo a demonstrar. Sobre o primeiro aspecto do interesse local, destacam-se, entre outras razões, as questões da necessidade do uso de câmara de bronzeamento para tratamento de saúde como vitiligo, psoríase, esclerodomia, esquezemas crônicos, doenças enxerto versus hospedeiros, fotodermatoses, idiopáticas e etc., conforme se observa o parecer do Conselho Regional de Medicina do Paraná, ao qual foi anexado ao voto. Como notadamente sabido, a população do Estado de Santa Catarina possui,
em prevalência de descendência europeia muito superior à média dos demais estados brasileiros, conforme censo do IBGE, o que demonstra a excepcionalidade e interesse local em permitir que o uso de câmeras de bronzeamento para tratamento dessas doenças de pele com maior incidência na população catarinense. Além disso, mais de 3/4 da população do nosso estado reside na área litorânea do nosso território, região famosa pelas suas belas praias e atrativos turísticos. Por esse motivo, grande parte da população tem alta exposição solar ou, pelo menos, busca um bronzeamento estético no período de verão em praias catarinenses. Entretanto, é muito mais difícil de controlar os níveis de exposição de raios UV e UVB em um banho de sol na praia ou na laje de dentro de uma câmara de bronzeamento. Com efeito, as chances de queimaduras solares e doenças decorrentes da exposição dos raios UV e UVB é muito maior com o bronzeamento tradicional, feito nas praias, do que o bronzeamento profissional, praticado nas câmaras de bronzeamento sob a supervisão do responsável técnico qualificado. Dessa forma, qualificado segundo aspecto excepcional do interesse local de Santa Catarina, o terceiro e derradeiro aspecto que deve ser mencionado nesse sentido é que hoje, apesar da restrição da Anvisa, são inúmeras as câmaras de bronzeamento em funcionamento no estado, de forma totalmente irregular, sem qualquer regulação ou exigência de supervisão de um profissional habilitado. Fato que expõe a população a risco, estimula a ilegalidade e ainda limita a arrecadação dos fiscos estaduais e municipais, de modo que a permissão do funcionamento mediante regras rigorosas é medida que se impõe face à primazia do interesse público e da saúde pública. Superado esse ponto, avancemos ao segundo aspecto elencado pelo douto parecer do AGU, que aponta que as normas que permitem as câmeras de bronzeamento contêm prescrições diametralmente opostas à trazida pela norma federal. No que diz respeito ao projeto de lei sob análise, a afirmação acima não é verdadeira. Ainda que sobre um olhar superficial, a liberação do funcionamento das câmeras de bronzeamento parece oposta à regulação da Anvisa, que proíbe o funcionamento das referidas câmeras. Ao observarmos o espírito dessas normas, percebemos que são idênticos. Por suposto que a regulação da Anvisa foi estabelecida com o objetivo de resguardar a saúde pública e evitar riscos à população brasileira, objetivos que encontram total ressonância com os preceitos do PL em voga. Isso porque o objetivo do PL em questão é permitir o funcionamento das câmeras de bronzeamento sob fortes regras de funcionamento e segurança, com o intuito de extinguir os riscos das casas de bronzeamento irregulares e clandestinas. Além disso, o objetivo é se liberar o uso desses equipamentos para tratamento médico, em prol da saúde da população, e procedimentos estéticos que evitam os riscos da exposição solar natural. Dessa forma, resta cristalino que o objetivo de ambas as normas sob análise é o mesmo, a proteção da saúde pública, inexistindo, portanto, inconstitucionalidade formal sob o prisma de ambos os aspectos elencados pela douta Advocacia Federal. Razão pela qual entendo que, sob o prisma da constitucionalidade formal, o PL 410 de 2024 encontra-se apto ao seu regular prosseguimento. Continuando sob a análise do prisma da constitucionalidade material do parecer da AGU, também sustenta possíveis inconstitucionalidades. Em apertada síntese, afirma que a saúde é um direito social reconhecido pela Constituição Federal de 88, que se materializa também no dever do Estado de formular políticas econômicas e sociais e ações de fiscalização e controle que visem a redução de riscos e doenças e outros agravos. E ainda sustenta o princípio da prevenção e da precaução para sustentar a inconstitucionalidade material da norma aqui avaliada. Mais uma, com toda a vênia, o Procurador Federal Parecista, compreendo os argumentos trazidos por ele, mas entendo de forma diferente. Primeiramente, cabe destacar que a constitucionalidade material é verificada quando há concordância entre a prescrição da norma sob análise, no presente caso do PL 410 de 2024, e o estabelecido pela Constituição Federal. Isto é, quando os comandos dos dispositivos analisados não caminham em sentido contrário ao disposto do texto constitucional. Nesse sentido, percebemos que o texto constitucional e o ordenamento jurídico brasileiro como um todo se organiza no sentido de proteger o indivíduo e respeitar a dignidade da pessoa humana, de modo que o projeto de lei em comento é materialmente constitucional por se alinhar a esses princípios e fundamentos essenciais do nosso Estado de Direito.
Peço a vênia para elencar apenas alguns dos principais fundamentos que a pretensa lei sob análise carrega em seu espírito. Direito fundamental do acesso à saúde. Como já destacado acima, as câmaras de bronzeamento artificial são instrumentos para o tratamento de diversas enfermidades dermatológicas, bem como emocionais, como também a depressão. Nesse sentido, destaca-se estudo feito pelos pesquisadores da Universidade de Edimburgo, que conclui que a maior exposição a raios ultravioleta está associada ao aumento da longevidade e qualidade de vida, concordando com esse estudo os trabalhos apresentados no Simpósio Internacional Conjunto sobre a vitamina D6, de forma que garantir o acesso às câmaras de bronzeamento é também garantir acesso a relevante tratamento de saúde. E o segundo, direito fundamental de livre escolha de tratamento, mais um princípio consagrado do nosso ordenamento que estabelece que cada pessoa é responsável pelo seu próprio corpo, sobretudo para a realização de tratamentos médicos. Nesse sentido, é importante destacar que o Estado brasileiro permite que diversas substâncias, notadamente, às vezes nocivas, como o tabaco e o álcool, tenham o seu uso liberado, enquanto que tentam proibir as câmeras de bronzeamento em atitude notadamente desproporcional. Nessa esteira, impera destacar que diversos outros procedimentos estéticos e tratamento médicos trazem consigo significativos riscos à saúde do indivíduo. São permitidos como os implantes de silicone, cirurgias bariátricas, tatuagem, uso de medicamentos e etc. De modo que é absolutamente desproporcional a proibição de câmara de bronzeamento, sendo medida muito mais acertada a regulamentação responsável e criteriosa do seu uso. Princípio da isonomia. Ainda que a resolução da Anvisa proíba nacionalmente o funcionamento das câmaras de bronzeamento, decisões judiciais transitadas em julgado têm permitido que alguns estados liberem o uso das câmaras. Dentre essas decisões judiciais, cito a sentença proferida em 7 de julho de 2023, pela 4ª Vara Federal de São José do Rio Preto, nos autos 416, 51, 2021, 403, 6324, e a sentença proferida nos autos do processo 1067, 62, 2010, 403, 6100, pela 2ª Vara Federal do Estado de São Paulo. Ora, se decisões judiciais têm reconhecido a inaplicabilidade da portaria da Anvisa para alguns particulares em alguns estados, enquanto mantém-se a proibição para outras pessoas, cria-se um claro caso de violação da isonomia, pois os cidadãos catarinenses encontram-se privados de fruir dos benefícios do bronzeamento artificial, enquanto os cidadãos de outros estados utilizam desse tratamento livremente. No mesmo sentido, nosso Estado e nossos empresários se encontram excluídos da significativa fonte de renda, enquanto outros estados e empresas obtêm largos proveitos financeiros com o funcionamento dessas câmeras. De forma que o projeto 410 de 2024 vem no sentido de restaurar a isonomia e a clara concordância com o texto constitucional. Em que pese não se negar os possíveis riscos à saúde que um tratamento mal feito em uma câmara de bronzeamento pode acarretar, não podemos anular com isso todos os possíveis benefícios já amplamente elencados. Diante disso, ainda que se argumente no sentido do princípio da prevenção e precaução, esse princípio não pode ser aplicado de forma de uma proibição absoluta, sob pena de criarmos outro risco, o da proibição de um tratamento comprovadamente benéfico. É a famosa máxima que dita que a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Diversos medicamentos e substâncias são amplamente utilizados no nosso cotidiano, que, se administradas de forma correta e sua dosagem irão causar... Se forem utilizados de forma incorreta, a dosagem irá causar sérios problemas e prejuízos à saúde. Mas nem por isso são proibidas, por se entender os benefícios de sua utilização dentro dos limites seguros. É exatamente o caso em tela, de modo que resta evidente que a proibição geral e irrestrita das câmaras de bronzeamento imposta pela Anvisa em 2009 é medida desproporcional e que precisa ser revista. Por isso, o PL 410 de 2024 é medida que se impõe para se restaurar o princípio da proporcionalidade ao permitir o funcionamento das câmaras de bronzeamento mediante regras e padrões de segurança. Por todo o exposto acima, resta cristalino que o PL 410 de 2024 é materialmente formal, aproveitando o ensejo da análise do conteúdo, frente à legislação da Anvisa, impera destacar que, conforme citado pela própria, caminhando para o final do relatório, pela própria Anvisa e no parecer
do Conselho de Medicina, o estudo que embasa a proibição e a publicação pela Agência Internacional de Pesquisas do Câncer, em 2007, entretanto, já existem diversos estudos, além dos citados, demonstrando os benefícios do bronzeamento artificial, bem como a segurança do uso responsável das câmeras de bronzeamento. Dentre esses, destaco o estudo publicado pelo PH Dr. William Grant, que critica o resultado e a metodologia do estudo da IARC, que baseou a proibição da Anvisa, apontando seus erros e falhas metodológicos, bem como expondo resultados divergentes que demonstram a segurança e a importância das câmeras de bronzeamento. Sobre esse ponto, é importante destacar que se passaram quase 20 anos do estudo da Anvisa, havendo nítida evolução tecnológica e segurança das câmeras de bronzeamento, de modo que hoje, no mundo, tem-se notícia que apenas 3 países proíbem o uso da câmera de bronzeamento: o Irã, por questões religiosas, a Austrália, por sua geolocalização, e o Brasil, com base no ultrapassado estudo de 2007. Todo o restante do mundo permite o uso responsável desses instrumentos, exatamente o que se pretende estabelecer com o presente PL 410 de 2024. Superadas, portanto, as questões da constitucionalidade formal e material, observa-se quanto à legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, não existe óbices ao prosseguimento do PL 410 de 2024. Entretanto, após me deter longamente para estudar o tema de bronzeamento artificial, ouvi diversos setores da sociedade, inclusive na audiência pública sobre esse tema sediada aqui na LESC. Compreendo que o PL em questão pode ser aperfeiçoado para estabelecer regras e critérios de utilização das câmeras de bronzeamento artificial mais claras, eficazes e condizentes com a realidade da população catarinense, de modo que apresento a emenda substitutiva global para aperfeiçoar o PL em questão, sem, contudo, alterar seu objetivo principal. Considerando todos os aspectos destacados e o nobre intuito do PL em tela, em sua relevância social, diante dos benefícios trazidos pelas câmeras de bronzeamento, mas também atento aos riscos do seu mau uso, propõe emenda substitutiva global ao presente PL 410 de 2024, para estabelecer medidas de regulamentação, controle, fiscalização proporcional e que assegure o bem-estar da população catarinense. Diante desse exposto, com base no artigo 144, inciso 1º, no artigo 210, inciso 2º, do regimento interno desse poder, voto pela admissibilidade do projeto de lei 410 de 2024, nos termos da emenda substitutiva global que ora apresento. E aqui peço para que a gente possa, então, tomar conhecimento da emenda global. O artigo 1º fica autorizado o funcionamento das câmeras de bronzeamento artificial no Estado de Santa Catarina, observando as disposições desta lei. Os estabelecimentos que operam câmeras de bronzeamento artificial devem cumprir as seguintes exigências: manter o ambiente e o equipamento em condições adequadas de higiene e limpeza, com sanitização do ambiente e aparelho após cada uso; dispor de cartaz fixado em local visível, informando os riscos relacionados aos abusos das câmeras de bronzeamento, bem como os possíveis efeitos colaterais do tratamento e a indicação de buscar orientação médica antes de iniciar o tratamento; colher termo de consentimento e responsabilidade assinado pela pessoa que utilizará a câmera de bronzeamento, contendo todos os riscos à saúde do tratamento, os cuidados necessários antes, durante e após o procedimento, a recomendação de orientação médica de realizar o procedimento; proibir o tratamento de menores de idade sem expressa recomendação médica e autorização do responsável legal, que deverá assinar também o termo de consentimento e responsabilidade descrita nos incisos terceiro desse artigo; possuir responsável técnico com formação superior na área de saúde, que se responsabilizará solidariamente com a empresa e seus sócios por danos decorrentes do mau uso das câmeras de bronzeamento; realizar manutenção preventiva das câmeras de bronzeamento artificial, obedecendo à periodicidade recomendada pelos fabricantes e seus fornecedores; manter a ficha de serviço de cada procedimento realizado, contendo no mínimo a data do procedimento, o equipamento utilizado, a duração do procedimento, o nome e a assinatura do paciente, pelo período mínimo de 2 anos, respeitado o disposto na Lei Geral da Proteção de Dados; possuir anotação de responsabilidade técnica emitida por profissional registrado no CREA, atestando as características e a segurança de cada uma das câmeras de bronzeamento artificial; possuir CNPJ ativo e todos os alvarás municipais pertinentes. O artigo 3º é vedado e
o inciso 1º, a realização de número superior de 24 sessões de bronzeamentos anuais por paciente, salvo recomendação médica expressa. O emprego de lâmpadas de câmara de bronzeamentos que tenham capacidade superior a 100 watts. A fiscalização dos estabelecimentos que operam câmara de bronzeamento artificial poderá ser realizada por vigilância sanitária, polícia militar e demais órgãos do Estado nos termos do regulamento. Poderão ser aplicadas as seguintes sanções e penalidades administrativas em caso de descumprimento previsto em lei: advertência, multa, interdição temporária do estabelecimento, interdição definitiva do estabelecimento, apreensão dos equipamentos e cassação da licença de funcionamento. Parágrafo único. O Poder Executivo regulamentará a aplicação das penalidades aqui descritas, o valor da multa e a destinação dos valores arrecadados e equipamentos apreendidos. Esta lei entra em vigor na data da sua aplicação. É esse o meu voto. Pequeno, mas breve. PL 0410/2024, de autoria da deputada Paulinha, que autoriza o funcionamento das câmaras de bronzeamento artificial no Estado de Santa Catarina e estabelece outras normas de segurança e saúde para sua operação. O parecer e voto do relator, deputado Alex Brasil, é pela aprovação conforme o substitutivo global apresentado. Em discussão. Presidente, quero saudar o presidente Rodrigo Minotto, os demais membros desta comissão e os universitários aqui que estão de Brusque. E estou quase pedindo ajuda aos universitários pela importância da matéria e de decisão que nós temos que tomar nessa casa. Por isso que nós somos eleitos, tomar decisão e ver o que é o melhor para a população. Então, eu vejo que este projeto ele só está aqui porque houve, sim, uma fiscalização para que essas casas que tenham essas câmaras de bronzeamento artificial, por isso existiu, sim, uma fiscalização. Muitas delas foram fechadas. E é só por isso que esse projeto está aqui, senão eles estavam fazendo abundantemente. Alguns sem muito conhecimento e causando muito risco àqueles que utilizam. Claro que quem vai buscar esse bronzeamento artificial faz por livre iniciativa, é a liberdade dela. Mas muitos que utilizam não sabem os malefícios que provêm da questão do bronzeamento, que pode sim gerar, principalmente queimaduras, câncer, e a gente já viu diversas matérias aí correndo em jornais ou na imprensa sobre a má utilização dela, porque são profissionais que não estão preparados. A Anvisa estuda muito sobre isso e já deu o seu regramento. Proibição. O regramento da Anvisa é proibição. Agora, entendo também que para determinados assuntos, como o senhor relatou, ela é benéfica, né? Psoríase e outros malefícios que tem que podem ser tratados. Mas isso tem que ser observado pela Anvisa, e não por uma lei estadual. Porque a lei, quando ela é feita, ela, claro, tem que ter um estudo baseado em conhecimento teórico e estudo científico. Eu não vi muito adentrar essa matéria, apesar de já ter algumas citadas pelo senhor, do estado do Paraná e São José, se não me engano, São Paulo, mas isso ainda não é finalizado, é ainda no meio de um estudo. É lógico que deveria ter um estudo mais profundo disso, sobre os malefícios e benefícios. E entendo também a liberdade de cada um. Mas há algumas contradições. A questão, por exemplo, de o sol, o verão, praias, de pegar, a gente sabe que tem vitamina D, né, que é extraída do sol. Também há uma ampla campanha sobre o câncer de pele, de conscientização, que é para usar protetor, usar, né, aquilo que é adequado. Então, existe campanha, sim, sobre câncer de pele, que é incidente, nós sabemos, e muito. Então, não há desconhecimento. O poder público, ele avisa a população sobre os malefícios de se expor ao sol, né? Então, são algumas contradições que nós temos que olhar. Eu tenho essa questão de utilização para fins medicinais, né? Que é para aquelas doenças que o senhor elencou aí. Por isso, eu vou pedir vistas para fazer uma análise e consultar também, além dos universitários, consultar a questão da saúde pública, né? A nossa Secretaria de Saúde e entendimentos, porque eu não sou formado, não tenho informação médica, nem científica, nem estudo aprofundado sobre isso. E quando a gente toma uma decisão aqui, uma posição de votar favorável ou contrário,
isso pode impactar diretamente pessoas, população. Por isso que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande. Entendo o seu parecer, conheço, mas o Brasil é um país de contradições. Contradição. Se o senhor disse que só 3 países do mundo não aprovam, a gente tem que ver como é que eles aprovam essas leis, né? De que forma é aprovada a lei da utilização. É um país de contradição, onde que corruptos estão soltos, já devidamente julgados, condenados, são soltos e ressarcendo o dinheiro da corrupção ainda para quem perdeu, enquanto tem alguns que estão aí sem fazer nada, estão presos. Então, é contradição. Mas eu vou pedir vista para estudar melhor o projeto. Muito obrigado, presidente. Ainda em discussão, pedido de vista do deputado Maurício Peixe, deputado Alex Brasil. Deputado, apenas para complementar o que foi falado aqui no meu relatório, o que acontece hoje, e isso não foi constado aqui no relatório, mas para que o nobre colega que vai pedir vista, eu sei que sempre preza pela constitucionalidade, pela justiça, o que se criou com essa situação da Anvisa em 2009, e já fazem mais de 20 anos, é um monopólio no Brasil. Hoje, as empresas que conseguem as liminar, elas não apenas conseguem eliminar para atuar, elas têm na mão dela, tipo, se você quer fazer, você tem que vir a mim, porque eu tenho uma liminar que me garante que você possa fazer. Então, isso tem que ser visto também. Nós estamos no estado de Santa Catarina, que é o estado de maior liberdade e liberalismo econômico do país. Então, eu vejo que hoje a gente está sangrando os nossos empresários, está sangrando até o próprio governo do estado, que está deixando de arrecadar com isso, está sangrando os municípios. Por quê? Porque a Anvisa, em 2009, decidiu fazer uma decisão, e dessa decisão criou-se o monopólio no Brasil, onde poucas empresas que detêm liminares tomaram conta do mercado todo, porque o resto está na clandestinidade. E aí, quando você está na clandestinidade, você já está todo errado, e é lógico que quando você já está todo errado, resultados ruins acontecem. Então, minha contribuição para o teu voto de vista, para que a gente possa analisar com carinho e logo em seguida trazer o seu voto. Obrigado, deputado. Para discutir, senhor presidente. Deputado Mauro de Nadal, para discussão. Eu ouvi atentamente o voto do relator e também a exposição das razões do líder de governo em pedir vista da matéria. Mas eu vejo que, no que compete a esta comissão, que é a parte da constitucionalidade, legalidade e regimentalidade, todos os vícios que existiam no processo foram superados pelo relator em seu substitutivo global. E entendo que a preocupação que se debate nesse momento é a questão do posicionamento da Anvisa, que não se permite, em posicionamento de Anvisa, estudar constitucionalidade de matéria, somente mérito. Então, eu entendo que, nesta fase, aqui na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto está apto a seguir a sua tramitação aqui na Casa, até para que se estabeleça essa discussão de mérito nas competentes comissões, como é o caso da Comissão de Saúde, que, obviamente, esta matéria será pautada, e eu vou acompanhar o posicionamento do relator. Presidente, só para concluir ou responder. Rapidamente, o deputado Alex Brasil contribui com a minha fala de dizer que o país das contradições. Quem tem dinheiro, quem tem recurso, vai na justiça e ganha um liminar, e atua sobre o liminar. Quem não tem recurso, quem não tem condições, fica à mercê de poder ter essas leis contrárias a si mesmo. Então, a gente teria que ter, vocês que são estudantes aí, que estão fazendo direito, nós teríamos que ter garantias jurídicas e não através de ações que quem tem mais recursos, tem mais dinheiro, ganha liminar e expõe. Concordo plenamente, deputado Alex Brasil, nós temos que tirar isto realmente da informalidade e colocar na formalidade. Agora, a forma como fazer tem que ser melhor para a população. Obrigado. Ainda em discussão? Então, concedido o pedido de vista ao deputado Maurício Peixe. Dando continuidade aos meus PLs que relato no dia de hoje, vamos ao 0468 de 2025, de autoria do deputado Márcio Machado, que veda a realização de ligações relativas à cobrança sem a prévia identificação da compatibilidade entre o titular da linha telefônica e o titular da dívida, no âmbito do Estado de Santa Catarina. Nesse caso, peço diligências ao PROCON de Santa Catarina, à Fundação de Cultura e ao SPC. Não, e a FCDL.
PL 0468/2025, de autoria do deputado Márcio Machado, que veda a realização de ligações relativas à cobrança sem a prévia identificação da compatibilidade entre o titular e a linha telefônica e o titular da dívida. No âmbito do Estado de Santa Catarina, o parecer é pelo pedido de diligência. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Aprovado. O próximo PL é o PL 0085 de 2025, de autoria do deputado Sérgio Mota, que declara de utilidade pública a Associação Renova Vidas, do município de São José, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Compete a essa Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, especialmente quanto ao atendimento dos requisitos formais previstos na Lei Estadual 18.269 de 2021, que dispõe sobre a concessão e manutenção do título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Diante da competência atribuída ao colegiado, promovi a análise da documentação instrutória e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição, portanto, apta à sua regular tramitação nesse Parlamento. Ante o exposto com fundamento nos regimentais artigos 72, inciso 1º, e artigo 144, inciso 1º, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 0085 de 2025. PL 0085/2025, de autoria do deputado Sérgio Mota, que declara de utilidade pública a Associação Renova Vidas, do município de São José. O parecer e voto é pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. O próximo projeto é o 0446 de 2025, de autoria do governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Saudades. O objetivo da doação é permitir a utilização do imóvel pelo município de Saudades para a execução de atividades na área de lazer, esporte e desenvolvimento social, uma vez que os bens estavam anteriormente afetados à Secretaria do Estado de Educação e correspondem ao prédio desativado da Escola de Educação Básica Professor João Paulo Kremer, atualmente atendida pela rede municipal. O projeto de lei 446 de 2025 está formal e materialmente adequado, respeitando os dispostos no artigo 12 do parágrafo 1º da Constituição do Estado de Santa Catarina, que exige autorização legislativa para a doação de bens imóveis públicos. Também atende os requisitos do artigo 76, inciso 1º, a linha B da Lei 14.133 de 2021, que é a Lei das Licitações, que permite a doação entre entes federados, desde que vinculada ao interesse público justificado e à cláusula de reversão e encargos claramente definidos. A proposição não apresenta vícios de constitucionalidade ou ilegalidade. Ante o exposto com fundamentos no regimentais artigo 72, inciso 1º e 144, inciso 1º, voto pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 0446 de 2025. PL 0446/2025, de autoria do governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel do município de Saudades. O parecer e voto é pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, aprovado. Vamos agora ao PL 0458 de 2025, de autoria do governador do Estado, que autoriza a cessão de uso compartilhado do imóvel no município de Itapiranga. A proposição abrange 13 salas que correspondem a uma área total de 555 metros quadrados, onde atualmente encontra-se a Coordenadoria Regional de Educação de Itapiranga. O projeto de lei 458 de 2025 está formal e materialmente adequado, respeitando o disposto no artigo 12 do parágrafo 1º da Constituição do Estado de Santa Catarina, que exige autorização legislativa para a cessão de uso de bens imóveis públicos. Também atende aos requisitos da Lei 14.133 de 2021, que é a Lei de Licitações, que permite a cessão de uso entre entes federados, desde que vinculado ao interesse público justificado e com cláusula de reversão e encargos claramente definidos. A cessão, ora proposta, tem finalidade específica e socialmente relevante, destinada à realização de aulas de canto, música, idiomas e outros projetos educacionais pelo município de Itapiranga.
A documentação constante nos autos comprova a regular instrução do processo administrativo, contando com pareceres técnicos favoráveis emitidos pela Diretoria de Gestão Patrimonial, a CIA, e pela Secretaria do Estado de Educação e pela Coordenadoria Regional de Educação de Itapiranga, atualmente instalada no imóvel em questão. Ante o exposto com fundamentos nos regimentais artigo 72, inciso 1º e 144, inciso 1º, voto pela admissibilidade da continuidade de tramitação do projeto de lei 0458/2025. PL 0458/2025, de autoria do governador do Estado, que autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no município de Itapiranga. Parecer e voto pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. O próximo é o PL 0482, de 2025, de autoria do deputado Sargento Lima, que institui o Dia Estadual do CAC, caçador, atirador e colecionador, e altera o anexo único da Lei 18.531, de 2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Tenho a honra de relatar esse meritório projeto no tocante aos critérios estabelecidos pelo regimento interno dessa Casa Legislativa e Comissão de Constituição e Justiça, conforme o artigo 72, inciso 1º do regimento desse Parlamento. Analisados os critérios de constitucionalidade material e formal, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, constatei que não existe impedimentos para o prosseguimento da tramitação do projeto de lei. Ante o exposto com fundamentos nos artigos 72, inciso 1º e 144, inciso 1º do regimento interno desse Parlamento, voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da continuidade da tramitação determinada pela primeira Secretaria da Mesa para o projeto de lei 0482 de 2025. PL 0482/2025, de autoria do deputado Sargento Lima, que institui o Dia Estadual do CAC, caçador, atirador e colecionador, a ser celebrado no dia 9 de julho. É o parecer pela admissibilidade. Em discussão. Vice-Gabinete, presidente. Vice-Gabinete, deputado Fabiano da Luz. Finalizando os meus relatórios de hoje, o projeto 0473 de 2025, de autoria do deputado Júlio Garcia, que declara de utilidade pública a Associação Amigos do Futsal, com sede no município de Florianópolis, e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública no âmbito do Estado de Santa Catarina. Compete a essa Comissão de Constituição e Justiça manifestar-se acerca da constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentalidade e técnica legislativa, especialmente quanto ao atendimento dos requisitos formais previstos na Lei Estadual número 18.269 de 2021, que dispõe sobre a concessão e manutenção do título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina. Diante da competência atribuída ao colegiado, promovi a análise da documentação instrutória e verifiquei que foram cumpridos todos os requisitos legais relativos à espécie, estando a proposição, portanto, apta à sua regular tramitação nesse Parlamento. Ante o exposto com fundamento nos regimentais artigos 72, inciso 1º e 144, inciso 1º, voto pela admissibilidade e continuidade da tramitação do projeto de lei 0473 de 2025. PL 0473/2025, de autoria do deputado Júlio Garcia, que declara de utilidade pública a Associação Amigos do Futsal, com sede no município de Florianópolis. O parecer é pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Pauta limpa ao deputado Alex Brasil. Passa, então, a palavra ao deputado Fabiano da Luz. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas deputados aqui nos acompanham, aos universitários que aqui estão. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Nessa comissão é virada em advogado. Os que não estão na mesa estão aqui atrás assessorando. A gente tem que cuidar porque eles são cheios de argumento e palavra bonita. Isso nós temos que ter um cuidado redobrado com as palavras que eles usam, né? Não é fácil. Mas, para ser bem mais breve do que o deputado Alex Brasil, senhor presidente, colegas deputados, eu tenho 6 projetos de leis. Os 6 são do deputado Tiago Morastoni, e a palavra que vocês usam com a pedindo a data vênia dos colegas deputados, eu vou fazer os 6 em conjunto, porque os 6 são pedidos de diligência. Então, o primeiro projeto é o 268/2025, do Tiago Morastoni, que cria
a Autoridade Catarinense de Proteção de Dados, no âmbito do Estado de Santa Catarina, com o objetivo de promover a cultura de proteção de dados pessoais e orientar a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados no setor público estadual e municipal. O 287 de 2025, também do Tiago Morastoni, institui o Programa de Incentivo à Eficiência Energética e Geração Distribuída no Estado de Santa Catarina e da outras providências. O 288 de 2025, também de autoria do deputado Tiago Morastoni, institui a Política Estadual de Acolhimento ao Nômade Digital no âmbito do Estado de Santa Catarina. O PL 292, de autoria do deputado Tiago Morastoni, institui a Política Estadual de Mobilidade e Integração com os países da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, no Estado de Santa Catarina. O 315, de 2025, ele institui o Programa Estadual de Turismo Rural e Imigrante no Estado de Santa Catarina. E o 316, de 2025, institui o Programa de Incentivo ao Turismo, nos moldes do Programa de Incentivo à Cultura para fomentar projetos de desenvolvimento turístico por meio de incentivo fiscal via renúncia de ICMS e adota outras providências. Eu estou requerendo diligência à Secretaria de Estado do Turismo, Secretaria de Estado da Agricultura, PGE, Procuradoria-Geral do Estado, a Secretaria da Fazenda, Controladoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado da Administração, Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, entre outras. Senhor presidente. Então, de forma resumida, o PL 0268, 0287, 0288, 0292, 0315, 0316, todos de autoria do deputado Tiago Morastoni, é pela diligência, eu coloco em discussão. Não havendo que queira discutir, aprovado. Deputado Matheus Cadorim. Bom dia, senhor presidente, nobres colegas. Bom dia também aos alunos de Direito da Unifeb de Brusque, que nos acompanham. Relata aqui o projeto de lei 0189/2025, de autoria da deputada Luciane Carminati, que consolida os atos normativos concedendo o título de utilidade pública estadual no âmbito de Santa Catarina, para declarar de utilidade pública estadual a Associação Science Hub. O projeto declara como de utilidade pública estadual a Associação Science Hub de Florianópolis. Constatei, contudo, a ausência da declaração de funcionamento e apresentação de documentos em desacordo com as leis específicas, como a ata de fundação e a ata de eleição imposta da diretoria sem registro em cartório, além de relatório de atividades incompleto. Diante disso, com fundamento nos artigos e incisos do regimento interno da LESC, requeiro a diligência interna à autora do projeto para que providencie juntada e retificação dos documentos, a fim de adequar a proposição às exigências legais. PL 0189/2025, da autoria do deputado Luciane Carminati, relatoria do deputado Matheus Cadorim, pede diligência. Em discussão, não havendo que queira discutir, aprovado. Em votação, aprovado. Projeto de lei 0278, de autoria do deputado Márcio Machado, declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Guardiões da Floresta 188 de Santa Catarina, de Otacílio Costa. Projeto declara de utilidade pública estadual Grupo Escoteiro Guardiões da Floresta 188 de Otacílio Costa. A entidade desenvolve atividades de relevante interesse social com foco na educação não formal de crianças e jovens por meio do escotismo, promovendo cidadania, consciência ecológica, liderança e integração comunitária. A proposição está formalmente adequada, é constitucional e apta para tramitação, diante do exposto voto no âmbito dessa comissão pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação do projeto de lei número 0278 de 2025. O PL 0278 de 2025, de autoria do deputado Márcio Machado, que declara de utilidade pública o Grupo Escoteiro Guardiões da Floresta 188/SC de Otacílio Costa, pelo relator, pela diligência. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Faço o registro aqui do prefeito do município de Criciúma, senhor Wagner Espíndola, o Vaguinho, e também do vice-prefeito de Siderópolis, o Frelo. Sejam bem-vindos. Deputado Matheus Cadorim. PL 0390 de 2025, da mesma forma, nós iríamos requerer diligência interna ao autor, que é o deputado Maurício Peixe. Ele já informou que a documentação chegou, então estou retirando de pauta para apresentar com a documentação
adequada. 0411/2025, deputado Thiago Zilli, também é por diligência. Maurício Peixe. Estou pedindo retirar de pauta. Desculpa. É, 390, retirada de pauta. Deputado Matheus, só para registro, o PL 0278, Vossa Excelência, foi pela admissibilidade? Sim. Então, faço o devido registro e retifico o despacho aqui pela admissibilidade. Perfeito. PL 0411/2025, de autoria do deputado Thiago Zilli, declara de utilidade pública a Associação do Bairro Sambaqui, de Florianópolis. O projeto declara de utilidade pública estadual a Associação do Bairro Sambaqui, ABS, de Florianópolis. Verificou-se a ausência de ata de fundação e que o relatório de atividades não atende às exigências da Lei 18.269 de 2021 por não apresentar público-alvo, número de beneficiados e por não contemplar integralmente os 12 meses anteriores ao pedido. Diante disso, com fundamento no artigo 71 do inciso 14 do Regimento Interno da LESC, requeiro também diligência interna ao autor do projeto para que providencie a apresentação da ata de fundação e a retificação dos relatórios de atividades, a fim de adequar a proposta às exigências. Pedido de diligência ao PL 0411/2025, de autoria do deputado Thiago Zilli, que declara de utilidade pública a Associação do Bairro Sambaqui de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. PL 0462/2025, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Lages. O projeto de origem governamental altera o artigo 3º da Lei 17.435 de 2017 para prorrogar até 31 de dezembro de 2028 o prazo para cumprimento dos encargos de doação de imóvel no município de Lages, evitando disputas jurídicas e viabilizando a transferência definitiva ao município. A matéria de competência do governador está formal e materialmente constitucional. Atende à legalidade e ao interesse público e, diante disso, voto pela admissibilidade do projeto de lei número 0462, 2025. O parecer e voto ao PL 0457/2025, de autoria do governador do Estado, que autoriza a doação do imóvel do município de Florianópolis, é pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Eu transfiro agora a palavra ao deputado Napoleão Bernardes. Tenho mais um aqui, presidente. Tem Esse é o mais 4, tem o 0457. Qual? 0457. Foi o 0462. Desculpa, perfeito. Eu fiz a menção ao 0457, é o 0462. Isso. Que Vossa Excelência deu parecer favorável pela admissibilidade ao PL 0462, de autoria do governador do Estado, que altera o artigo 3º da Lei 17.435, de 2017, que autoriza a doação de imóvel no município de Lages. Perfeito. Obrigado, deputado. Projeto de lei 0457/2025, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Florianópolis. O projeto de iniciativa do Governo autoriza a desafetação e doação ao município de Florianópolis do imóvel onde funciona o Teatro da União Beneficente Recreativa Operária, UBRO, para uso em atividades culturais. A medida atende às exigências constitucionais e legais, incluindo a avaliação do bem, previsão de cláusula de reversão e demonstração de interesse público. Diante disso, voto pela admissibilidade do projeto de lei número 0457/2025. Parecer e voto pelo PL 0457/2025, de autoria do governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel do município de Florianópolis, é pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Aprovado. Então, agora, com a devida vênia, passo a palavra, então, ao deputado Napoleão Bernardes. Caro presidente, deputado Rodrigo Minotto, colegas de Comissão de Constituição e Justiça, todos aqueles que nos acompanham em plenário, sobretudo os acadêmicos de Direito da Unifeb, região de Brusque, bem acompanhados pela nossa querida professora Brina, professora Daira, todos muito bem-vindos aqui à Assembleia Legislativa e à Comissão de Constituição e Justiça. Me cabe inicialmente, senhor presidente, o parecer ao projeto de lei 399/2025, de autoria do eminente deputado Marcos Vieira, e que reconhece o município de Balneário Gaivota como cidade das passarelas. Esse é o sucinto relatório. A visão do autor, o deputado Marcos Vieira, é de que esta denominação proposta reflete um reconhecimento espontâneo da comunidade local e dos visitantes,
que já utilizam informalmente o título Cidade das Passarelas em redes sociais e manifestações públicas. Então, essa justificativa do autor eu passo ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, cabe a esta comissão analisar a proposição quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e de técnica legislativa. Destaco que o artigo 6º da Lei Estadual 16.722/2015 dispõe que cada município poderá receber apenas uma denominação adjetiva. Ao examinar o anexo único da referida lei, verifica-se que o município de Balneário Gaivota realmente não possui, até o momento, uma denominação registrada, o que torna, portanto, viável a proposta ora apresentada. Além disso, o projeto de lei respeita os artigos 4º e 5º da mesma norma, que tratam da pertinência e da fundamentação das denominações atribuídas aos municípios, sendo evidente o vínculo entre a denominação proposta e a realidade urbana, ambiental e turística do município de Balneário Gaivota. Dessa forma, concluo que a matéria em análise encontra-se apta a regular tramitação. Ante o exposto, eu voto no âmbito desta Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de lei 399/2025. Esse é o voto, senhor deputado presidente. Parecer de voto ao PL 0399/2025 é pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Perfeito. São, por curiosidade, 47 passarelas. 47 passarelas distribuídas exatamente ao longo da orla. E os municípios realmente têm um carinho muito especial por essas passarelas. 47 ao longo da orla de Balneário Gaivota. Relatório e voto ao projeto de lei número 257/2025. Inicio pelo relatório. Trata-se de um projeto de lei de iniciativa parlamentar do eminente deputado Pepe Colasso, que institui o Fundo Estadual de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, Fundo Social, com o objetivo de permitir às empresas beneficiadas por tratamento tributário diferenciado, TTD, optem por destinar 2,5% do valor mensal da exoneração tributária para o financiamento da instalação de sistemas de geração de energia fotovoltaica em hospitais filantrópicos certificados como entidade beneficente da assistência social na área da saúde, SEBAS Saúde. A justificativa da proposição destaca a relevância da medida sob os aspectos social, ambiental e também econômico. A iniciativa visa a promover a sustentabilidade energética por meio da adoção de fontes limpas e renováveis, ao mesmo tempo em que fortalece o setor hospitalar filantrópico, que desempenha um papel essencial em Santa Catarina no atendimento à população em situação de vulnerabilidade. Esse é o relatório, passo ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, cabe a esta comissão analisar a proposição quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa. A matéria em exame apresenta a adequação formal e material, estando em conformidade com os princípios constitucionais, especialmente os previstos no inciso 7 e parágrafo único do artigo 136 da Constituição Estadual, que trata do tratamento tributário diferenciado. A redação proposta ao parágrafo único do artigo 10 da Lei nº 18.334/2022 é clara, objetiva e respeita os critérios da técnica legislativa. Ademais, a proposta permite que as empresas exerçam sua responsabilidade social de forma concreta. Dessa forma, entendo que a matéria atende aos requisitos formais e materiais exigidos, não havendo vícios de constitucionalidade, legalidade ou juridicidade que impeçam a sua tramitação. Antes exposto, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 257/2025. Parecer de voto ao PL 0257/2025, de autoria do deputado Pepe Colasso, é pela admissibilidade. Em discussão. Para discutir, o deputado Mauro Denadel. Pelo que eu entendi no voto do relator e o teor do projeto, a contribuição ela se dará somente no benefício recebido. Ou seja, se o TTD conceder 5% de benefício, dentro desses 5% ele vai tirar o percentual que fará esta doação para os hospitais, é isso? Isso, e de modo facultativo, por opção da empresa. Por
opção da empresa. Então, ele não tem obrigatoriedade nenhuma, é só uma recomendação, é isso? Isso é uma autorização, é uma faculdade da empresa, é uma autorização para que 2,5% desse desconto seja direcionado. Eu vou pedir vista em gabinete, senhor presidente. Pedido de vista ao PL 0257/2025 pelo deputado Mauro de Nadal. Perfeito. Deputado Por fim- Maurício também vai pedir vista? Depois tu pede também? Equilibra, né, deputado Maurício? Equilibra os pedidos. Relatório e voto ao projeto de lei 2/2025. Inicio pelo relatório. O presente projeto de lei de iniciativa parlamentar da eminente deputada Paulinha propõe a inclusão da linha 1 no inciso 5 do artigo 8º da Lei 7.543/88, com o objetivo de conceder isenção do imposto sobre a propriedade de veículos automotores IPVA aos veículos utilizados exclusivamente por centros de formação de condutores CFCs, para fins de instrução e treinamento de condutores. Na justificativa, a autora destaca que essa medida visa a permitir, inclusive, mais inclusão a esse serviço, permitindo o barateamento do acesso à instrução por parte dos interessados. A concessão do benefício deverá também condicionar a isenção à comprovação anual de que os veículos são utilizados exclusivamente para a instrução. Esse é o relatório, passo ao voto. Nos termos do artigo 72, combinado com o artigo 144.1 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa, cabe a esta comissão analisar a proposição quanto aos aspectos constitucional, legal, jurídico, regimental e técnica legislativa. Inicialmente, no que compete ao controle preliminar da constitucionalidade, a iniciativa legislativa é formalmente legítima, uma vez que encontra-se no rol de competência legiferante estadual e não se enquadra nas hipóteses de competência privativa do chefe do Poder Executivo, conforme proclama o parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição do Estado. Ademais, destaco que a Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Diretoria de Administração Tributária e Gerência de Administração do IPVA, apresentou uma estimativa de renúncia fiscal para os próximos 4 exercícios, considerando uma projeção mínima de crescimento anual de 5% na arrecadação, portanto, cumprindo o que dispõe a Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à projeção do impacto financeiro. Por fim, eu concluo que, no âmbito desta comissão, na análise legal, restam analisados os aspectos atinentes à constitucionalidade e legalidade, cabendo às próximas fases, às comissões seguintes, a análise de mérito no que atina à capacidade financeira do Estado para a concessão de tal incentivo e também o mérito na matéria, considerando especialmente o precedente de suporte financeiro para temas similares. Ante exposto, eu voto no âmbito dessa Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade da continuidade da tramitação processual do projeto de lei 2/2025. Parecer em voto é pela admissibilidade ao PL 002/2025, de autoria da deputada Paulinha. Em discussão. Para discutir, senhor presidente. Deputado Mauro, para discutir. Eu tenho uma certa preocupação quanto ao projeto de lei, uma vez que ele trata de isentar o IPVA. E o IPVA ao Estado compete 50%. Os outros 50% competem ao município. Eu não sei se o projeto prevê essa isenção só nos 50% do Estado de Santa Catarina ou na sua totalidade. Em sendo a totalidade, nós vamos ter um problema de vício de constitucionalidade, porque nós estamos entrando na seara de uma competência municipal, estipulada pela legislação federal, né, que prevê que 50% pertence ao município e 50% ao Estado de Santa Catarina. Então, nesse caso, senhor presidente, eu vou ter que pedir vista também no projeto para analisar melhor. Senhor presidente, só para não discutir, mas só uma informação. Eu acho o projeto totalmente ilegal, porque ele fere a lei de responsabilidade fiscal, mas, além disso, ele tem um impacto forte na arrecadação do Estado. Ele dá em torno de 4 milhões anual ou 12 milhões em 4 anos na arrecadação. Isso só do Estado, sem contar do município. Essas empresas, elas são privadas, apesar de ter autorização, DETRANS, mas a concessão, elas são privadas, ela está incluída no custo dela já esse valor. Então, só para contribuir, né, com o pedido de vista, deputado Mauro de Nadal. Pedido de vista, então, ao PL 002/2025, pelo deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, em relação ao projeto de lei complementar 1/2025, de autoria do deputado Camilo Martins, a pedido do autor, eu solicito a retirada de pauta. Retirada de pauta o PLC 001/2025.
Deputado Maurício Peixe. Senhor presidente, eu quero pedir a inclusão extra-pauta do projeto de lei 0275/2023. Na verdade, é uma devolução de vista sem manifestação, que trata do projeto do deputado Carlos Humberto, que altera a lei número 16.473/2014, que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos pelas farmácias e drogarias e adota outras providências. Concedido. Devolvido, então, vistas sem manifestação, PL 0275/2023. O parecer é pela rejeição da emenda modificativa apresentada. Aprovação na sua redação original. O relator é o deputado Pepe Colasso. Então, eu coloco em votação o PL 0275/2023, de autoria do deputado Carlos Humberto, que dispõe sobre a prestação de serviços farmacêuticos pelas farmácias e drogarias e adota outras providências. O parecer do relator, deputado Pepe Colasso, é pela rejeição da emenda modificativa apresentada, com aprovação na sua redação original. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Aprovado o parecer pela rejeição da emenda modificativa apresentada e a aprovação na sua redação original. Senhor presidente, também projeto de lei número 470/2025, da deputada Paulinha, que autoriza o Poder Executivo a instituir política de assistência psicopedagógica nas escolas da rede pública estadual, com equipamentos multidisciplinares para prevenção e acompanhamento de dificuldades de aprendizagem. Vou para o relatório, senhor presidente, mas já direto ao voto, porque o próprio projeto ele instrui. Que compete a esta comissão pronunciar-se sobre a constitucionalidade, legalidade, juridicidade, regimentabilidade e técnica legislativa de projetos ou emendas apresentados no Parlamento. O presente projeto possui natureza autorizativa, o que afronta diretamente o enunciado número 001/2011 da Comissão de Constituição e Justiça da ALESC, que dispõe projeto de lei de autoria de deputado autorizando o Poder Executivo a tomar providência de sua competência exclusiva é inconstitucional, devendo ser transformado em indicação. A doutrina constitucional e a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive do Supremo Tribunal Federal, são pacíficas no sentido de que normas autorizativas de iniciativa parlamentar, por não produzir efeitos jurídicos vinculantes e por invadirem a competência privativa do Executivo, são formalmente inconstitucional. Diante do exposto, no âmbito dessa comissão, voto pela rejeição e arquivamento do projeto de lei número 470/2025. Foi lido o parecer, senhor presidente. O voto é pela rejeição ao PL 0470/2025, da autoria da deputada Paulinha, que autoriza o Poder Executivo a instituir política de assistência psicopedagógica nas escolas da rede pública estadual com equipes multidisciplinares para prevenção e acompanhamento de dificuldades de aprendizagem. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, aprovado a rejeição. Com voto contrário deste deputado. Senhor presidente, próximo projeto é o do deputado Oscar Gutz, 0358/2025, que institui o programa Leito Garantido com a finalidade da contratualização preventiva de leitos hospitalares com a rede privada, em caso de alta ocupação na rede pública estadual e de outras providências. Senhor presidente, eu requero diligência, projeto de lei, para a Secretaria de Saúde e também da PGE, para a instrução do projeto, do parecer. Pedido de diligência ao PL 0358/2025, da autoria do deputado Oscar Gutz. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Passo, então, a palavra ao eminente, nobre deputado Volney Weber, que chega ao nosso recinto com todo vigor.
Muito bem, bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas deputados, membros da CCJ. Eu tenho aqui o PRS 0001-2025, de autoria do deputado Márcio Machado, que tem por objetivo encaminhar à Câmara dos Deputados proposta de emenda à Constituição Federal que trata da unificação das eleições no país, estabelecendo em 5 anos a duração dos mandatos dos cargos eletivos do Poder Executivo e do Poder Legislativo em todas as esferas da Federação. A proposição está em consonância com a competência das Assembleias Legislativas de apresentar iniciativas de alteração constitucional nos termos do artigo 60, inciso 3º, da Constituição Federal. Ressalte-se que a matéria se encontra regularmente instruída, observando os requisitos formais e regimentais para seu processamento. Trata-se de tema de grande relevância para o debate político nacional, cujo mérito deverá ser apreciado no foro adequado, qual seja o Congresso Nacional. Diante do exposto, manifesta-se este relator pela admissibilidade da proposição. PRS 001/2025, de autoria do deputado Márcio Machado. O relatório vota pela admissibilidade do eminente relator, deputado Volney Weber. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. PL de número 360/2025, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, declara de utilidade pública o Instituto Arnes de Forquilinha e promove a devida alteração no anexo único da Lei de número 18278 de 2021. Cumpre registrar que a entidade apresentou toda a documentação exigida pela legislação vigente, comprovando o atendimento aos requisitos legais e regimentais para a obtenção do título pleiteado. Diante disso, manifesta-se este relator pela admissibilidade da matéria. Parecer e vota pela admissibilidade ao PL 0360/2025, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, que declara de utilidade pública o Instituto Arnes de Forquilinha. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. PL de número 297/2025, de autoria do deputado Jair Mioto, que institui a campanha estadual de conscientização e proteção à saúde de crianças e adolescentes frente aos riscos associados ao uso de cigarros eletrônicos nas escolas públicas do Estado de Santa Catarina. Este projeto requer diligências à Casa Civil para manifestação da Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria de Estado da Saúde e Secretaria de Estado da Educação. Diligência, senhor presidente. Pedido de diligência ao PL 0361, de 2025, de autoria do deputado Matheus Cadorim. Em discussão, não havendo que queira discutir, em votação, aprovado. Senhor presidente, eu tenho o PL 361/2025, ele é de autoria do deputado Matheus Cadorim, e também o PL 391/2025, de autoria do deputado Fabiano da Luz, os quais eu peço retirada de pauta. Retirado de pauta ao PL 0361/2025, só para retificação, o PL 0297/2025, de autoria do deputado Jair Mioto, é pela aprovação de diligência. Perfeito. É pela... Perdão, presidente. O 297 foi por diligência, é isso? É, o 0361 pela retirada de pauta. E o 361 e o 391 por retirada de pauta. Retirada de pauta. Os dois. Ok. Agora, pauta limpa, deputado Volney. Vou passar relatório e voto aos meus projetos de lei. Já estamos, em breve, acabando. O PL 0215/2025, de autoria da deputada Paulinha, que dispõe sobre a obrigatoriedade do oferecimento de diagnóstico, tratamento multidisciplinar e acompanhamento contínuo da alopécia areata no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado de Santa Catarina e da outras providências. A autora pede para retirar de pauta. Estou retirando de pauta o PL 0215/2025. O PL 0023 de 2025 e o PL 0094
de 2025, ambos que declaram de utilidade pública a Liga Atlética do Vale do Mampituba do Passo de Torres e o PL 0094/2025, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária Picadas do Sul, é pela admissibilidade. Coloco em discussão os dois PL. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. O PL 0279/2025, que declara de utilidade pública a Associação Catarinense de Escalada e Montanhismo, com sede no município de Florianópolis, e altera o anexo único da Lei 18.278, de autoria do deputado Mário Mota, e esse PL eu voto pela admissibilidade do projeto de lei 0279/2025, nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Eu queria solicitar aos pares que tem dois projetos que eu extra pauta, é só devolução de vista sem manifestação. É autorização da doação, autoriza a doação de imóveis no município de Pouso Redondo, de autoria do governador do Estado, ao PL 0453/2025. Estou devolvendo vista sem manifestação. E também o PL 0463/2025, do governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Itajaí. Também estou devolvendo sem manifestação. Não havendo mais nada a tratar... Eu devolvi sem... desculpa. Então, aqui eu coloco em votação o PL 0463/2025, de autoria do governador do Estado, que autoriza a doação de imóvel no município de Itajaí, que é pela... o parecer é favorável pelo deputado Maurício Peixe. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado. Também o PL 0463, que autoriza a doação de imóvel no município de Itajaí, de relatoria do deputado Maurício Peixe. Esse aqui é de Itajaí, foi aprovado. E o PL 0453/2025, autoriza a doação de imóveis no município de Pouso Redondo, também o parecer é favorável pelo deputado relator, deputado Maurício Peixe. Em votação. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado. Todos relatados. Obrigado a todos que nos acompanham. Desejo a todos uma excelente semana.